E hoje é um momento muito importante para nós, como povo cristão, principalmente ouvindo a liturgia da palavra do dia de hoje. Olha essa segunda leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens. E para falar o quê? Falar de Deus. Não é falar das suas ideologias, nem das suas ideias, nem daquilo que pretende realizar. E normalmente é tirado do meio do povo, constituído entre o povo, mas também para servir ao povo e ver o que o povo precisa na sua fragilidade e também sentir a sua fragilidade. E assim nós caminhamos. Mas ultimamente a gente vê que a história da humanidade vai crescendo e os valores vão se perdendo e as posições passam a ser galopantes em busca de bem-estar e não de servir o povo de Deus. E veja o texto do Evangelho de hoje, que riqueza que ele traz. Parece que é uma história. Então a gente começa assim, Jesus está passando e encontra aí o Bartimeu, que é filho de Timeu. Parece uma colocação muito simples, mas se a gente for procurar dentro da cultura, primeiro é filho de. A dignidade, a sua identidade está no grau da sua filiação. Então, quando fala de Bartimeu, ele é filho de Timeu. Então, ele tem uma origem, ele é alguém. Quem é esse alguém? É o filho de Timeu. Interessante, ele está sentado à beira do caminho. Ué, mas está sentado, 2 pontos, sentado e à beira do caminho. O evangelista está colocando um ponto importantíssimo. Primeiro, está sem ação, está parado, está ali, à margem, está fora. Ele não está no caminho, ele não está caminhando, está ali. E por quê? Alguma coisa deve ter acontecido. É a cegueira. Mas qual cegueira? Seria a cegueira física ou a cegueira espiritual? O evangelista, então, focaliza muito mais a espiritual, dando como exemplo a física. E aí escuta o barulho. Que beleza o barulho. E nós vemos na Escritura que muitas vezes o barulho tem um sentido muito profundo. É um clamor. É o clamor da humanidade. É o clamor daqueles que buscam algo. E que esse murmúrio, esse clamor, estão buscando a quem? A Jesus. Filho de Davi. Tem identidade agora, porque ele é filho de Davi. E o cego grita, Jesus, filho de Davi. O que ele quer? Ele quer piedade, quer compreensão. Olha, nós quando olhamos o mundo, quantas vezes condenamos. E quantas criaturas estão à beira do caminho que precisam de compreensão, precisam de piedade, precisam de solidariedade, precisam de fraternidade, de caridade. E como nós olhamos essas criaturas, olhamos muitas vezes com indiferença, deixamos de lado. Mas aí Jesus diz, o que você quer? É muito simples, ele quer Jesus. Esse povo que está à margem quer Jesus. Onde estão os missionários? Onde está a igreja missionária? Com a sua ação verdadeira de levar Jesus ao encontro. Então aquela turba está levando Jesus, atingindo quem está à beira do caminho, quem perdeu o sentido, quem está à margem. E aí Jesus se aproxima de Bartimeu. O que você quer? Eu quero que você me cure. E que atitude Bartimeu tem? Joga o manto e dá um pulo. Para encontrar Jesus, eu tenho que me desfazer das minhas ideologias. Eu tenho que jogar fora aquilo que não é de Deus. Eu tenho que tirar essa roupagem que me mantém e me escraviza à beira do caminho.
à margem. Eu tenho que jogar fora tudo isto para poder encontrar e dialogar com Jesus, ter a experiência de Deus. E aí Bartimeu dá um salto, vai ao encontro, quer dizer, o impulso, quando você vai ter a experiência, quando você é capaz de se desfazer disso de que te oprime, que te magoa, te destrói, te fragiliza, você vai encontrar Jesus, você vai ouvir Jesus. E Jesus não diz, você está curado. A tua fé te curou. A tua luta constante de sair do meio da beira do caminho e entrar na história, se realizar, tudo isso te fez curado, te fez enxergar, te fez ver a realidade verdadeira. E isso que está precisando para nós. Quantas vezes nós queremos falar de Deus, mas quantas vezes a nossa miséria humana nos impede de falar de Deus. Eu jogo com a palavra de Deus, mas não falo de Deus. Quantas vezes o bem-estar conquistado na minha vida fala mais alto do que o turbilhão das vozes daqueles que apresentam para o mundo a presença e a história de um Cristo que caminha com o seu povo. Quantas vezes o bem-estar me sufoca. É hora de meditar. Quantas vezes a caridade alheia, que necessita do meu sim, necessita da minha parcela, se torna emudecida, se torna apática, porque eu prefiro caminhar sem olhar ao lado daqueles que precisam de mim, sem olhar aqueles que estão à beira do caminho suplicando por alguém que chegue até ele e mostre Jesus. É o momento de pensarmos. Estamos encerrando um mês tão importante para nós, mês das missões, mês do clamor de Deus em busca daqueles que estão à margem da história, daqueles que ainda não encontraram Jesus e precisam de Jesus. Onde estão então os missionários para levar adiante essa missão verdadeira e que possa trazer o borbulho do clamor de um Cristo que quer salvar toda a humanidade? Onde estão esses missionários? Às vezes estão escondidos no bem-estar da sua própria vida. Têm vontade de agir, mas não são impulsionados para a ação. Por quê? Porque às vezes falta aqueles que possam impulsionar. E muitas vezes falta de nós próprios sacerdotes o entusiasmo para impulsionarmos essa ação missionária na igreja. Quantas vezes falta esse impulso dos próprios diáconos e dos próprios ministros que servem de um modo mais direto à igreja, que não impulsionam uma ação verdadeiramente missionária. Por quê? Porque o nosso tempo está abarroado de atividades que não chega ao povo, mas chega assim aos escritórios, chega assim ao clamor das necessidades que são meras coisas passageiras e supérfluas para a vida do cristão verdadeiro. Então é hora de todos nós refletirmos e assumirmos nosso papel. Quantos Bartimeus temos no mundo? Milhões, principalmente nos dias de hoje. Milhões. E que nós estamos vendo? Estamos vendo guerras, estamos vendo peste, estamos vendo fome, estamos vendo miséria. E o mundo faz o quê? Nós precisamos agir. Vamos, então, como uma verdadeira igreja missionária, fazer um clamor maior, agir e levar a palavra de Deus a todos os recantos e a todos os caminhos e buscar aqueles que à beira do caminho ainda esperam uma realização plena de uma experiência com Deus. Mas para isso, saibamos também fazer uma análise, uma introspecção profunda em nosso ser e sermos capazes de jogar fora aquele manto que às vezes nos encobre dentro das nossas ideologias, dentro das nossas vãs filosofias, dentro do nosso bem-querer e do nosso status de vida. Pensando assim, nós teremos uma ação verdadeiramente missionária
E isso nos chama a testemunhar ao mundo o grande dom da fé. Porque a fé, como Jesus diz, a fé cura todos os males. Jogue fora as mágoas, os rancores, as intempéries que atrapalham a sua vivência de fé. E peça a Deus que aumentem cada dia mais esse dom tão precioso que é a nossa fé. E para isso, eu os convido a professá-la. Creio em Deus Pai.